Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade de estar reunido com os irmãos para glorificar o Senhor, por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Deus ele é glorificado em cada ato desse que é realizado aqui em seu nome e que expressa e externa aquilo que o Senhor mesmo tem posto em nosso coração, o amor, a alegria, a felicidade de fazer parte do seu povo e de viver em prol da sua glória. Que, assim como o apóstolo Paulo falou, que de fato tudo que façamos seja para redundar na glória de Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos ler dos versos 22 ao 34. Lucas 12, dos versos 22 ao 34. Todos encontraram, assim diz a bendita palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e daí esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Presença essa, Senhor, que já no momento em que nos dirigimos a Ti, durante este culto, já podemos sentir o conforto da tua presença. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que possamos ser edificados, para que possamos, Senhor, ser cuidados por Ti, pela tua palavra, de modo que sintamos a tua voz falando diretamente ao nosso coração e que possamos assim, Senhor, ser encorajados, mesmo em meio às dificuldades, a seguir em frente para o louvor da glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, perdão. A época em que nós estamos vivendo é retratada por muitos estudiosos, principalmente na área de sociologia, como a era da ansiedade. Alguns têm falado, inclusive, o Diácono Vandelão, que é da área de segurança do trabalho, ele deve ter muita interação com esse assunto. Nós vivemos uma era em que tem sido intitulada como o século da ansiedade.
E alguns estudiosos vão localizar o início, o cume, né, o ápice desse início da ansiedade, dessa ênfase da ansiedade na sociedade em que vivemos, ali após 1989, depois do advento da derrubada do Muro de Berlim e o início daquilo que nós chamamos no marco histórico de pós-modernidade. Então a pós-modernidade ela trouxe consigo um imediatismo muito grande. Nós temos aí, por exemplo, o advento de algumas tecnologias que tornam a vida muito mais rápida. Um exemplo é que antes a gente mandava uma carta e esperava pelo menos uns 15 dias para a carta chegar no destino, dependendo de onde fosse. Hoje a gente manda uma mensagem e instantaneamente a pessoa recebe do outro lado. Mas a parte das coisas boas que a pós-modernidade nos traz, ela também nos traz algumas preocupações e que desemboca, e o que alguns estudiosos vão dizer que é a raiz, né, do momento em que nós vivemos, com uma ênfase tão grande no imediatismo que nós passamos a viver de forma muito ansiosa. Nós não gostamos de esperar. Um exemplo disso é uma dor de cabeça que antigamente você tomava um remédio natural e aguardava passar, ou então ia dormir um pouco, descansar e a dor de cabeça passava, mas a não ser que fosse uma coisa crônica e que de fato houvesse a necessidade de tomar um remédio, a gente tomava uma água, ia descansar e esperava a dor de cabeça passar. Hoje não. Você sentia uma dorzinha de cabeça que seja, já quer tomar um remédio, porque o seu alívio ele tem que ser imediato, não pode esperar. E isso é em si também um exemplo, né, desse movimento, né, de imediatismo do homem, onde ele quer que as coisas ocorram de forma muito rápida, e isso faz quando as coisas não saem como nós queremos, que nós nos sintamos como frustrados, né? E isso em si acaba se tornando um pecado, porque nós queremos que os nossos desejos, independente de quais sejam, eles sejam atendidos de forma imediata. Isso se reflete inclusive quando nós buscamos a Deus em oração e tomamos Deus por tardio, por não observarmos ou não enxergarmos na nossa ótica Deus trabalhando de forma direta, ou pelo menos no tempo que nós queríamos que Deus trabalhasse. E apesar de os estudiosos trazerem uma ênfase muito grande a esse problema da ansiedade em nossos dias, a gente observa que a ansiedade ela não é uma coisa dos nossos dias, ela é muito mais antiga. E ela sempre foi tratada, até pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como? Pela própria palavra de Deus. Então, Jesus trata o problema da ansiedade aqui com seus discípulos, mas o apóstolo Paulo também vai tratar sobre o problema da ansiedade na carta aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 4, os versos 6 e 7, onde ele diz que nós não devemos estar ansiosos, mas que devemos fazer conhecidas diante de Deus o quê? Todas as nossas petições, as nossas necessidades. E ele chega ao ponto de dizer, olha, uma vez que você traz diante de Deus as suas necessidades com orações, com súplicas, né, e ações de graças, o Senhor ele guardará a vossa fé e o vosso coração, né, o Deus de paz ele guardará a vossa fé e o vosso coração em Cristo Jesus. Um exemplo do que eu estou falando, irmãos, é esse texto que nós acabamos de ler. Se os irmãos observarem, já no início do capítulo 12, Jesus ele vem discursando ao aglomerado de pessoas, ali haviam discípulos seus, a respeito dos fariseus. Observe que no versículo 1 do capítulo 12 ele diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, ou seja, tinha muita gente ali, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Se nós olharmos um versículo antes, dois versículos antes, versículo 53 e 54 do capítulo 11, nós vamos observar que estava havendo ali, entre os inimigos de Cristo, alguma trama para tentar pegar Jesus em alguma falha. E aí Jesus ele vai falar a esses discípulos, orientando-os a que tenham cuidado, né, quanto ao fermento ou seja, a hipocrisia dos fariseus, o fermento dos fariseus. E aí ele vem falando sobre
o fato de que esses homens agora eles não podem mais, ou eles não devem temer aos homens desse mundo. Inclusive eles dizem, não temer aos homens, falando inclusive de si mesmo, que ele mesmo haveria de padecer, de sofrer, e que tantos outros que o seguissem iriam ter o mesmo destino. A gente não pode pensar que nesse mundo a gente vai viver agradando o mundo, ou a gente vai agradar a gregos ou a troianos. Os dois não dá. Então a gente ou vai agradar a Deus ou vai agradar o mundo. Se nós buscarmos de fato viver o Evangelho na sua pureza, na sua integridade, certamente que o mundo se sentirá incomodado com a nossa presença e com aquilo que nós pregamos, né, que é a bendita palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus. E o resultado natural disso é que haverá o quê? Perseguição. Essa perseguição ela pode ser aberta, mas ela pode ser velada. Pode ser uma perseguição, inclusive, ideológica, como nós temos vivido nesses dias. E Jesus ele vem aconselhando esses discípulos, vem instruindo a eles e dizendo a eles, olha, não temam os homens podem até matar vocês, mas vocês devem temer não esses homens que podem matar vocês, levar seu corpo para a sepultura, mas temam aquele que não só pode matar vocês, mas ele pode mandar tanto o seu corpo quanto a sua alma para onde? Para o inferno. Ele está falando não do diabo. O diabo não tem poder para nada. Ele está falando do próprio Deus. Ele está falando, temam a Deus, não temam aos homens. E aí Jesus vem instruindo esses homens, e quando chega no verso 13, aparece um diálogo aqui que você para pensar e diz assim, esse cara, eu acho que ele estava perdido aqui enquanto Jesus estava falando. Ele não entendeu nada do que Jesus estava falando. Porque observem a partir do versículo 13 até o versículo 21, o diálogo que Lucas ele coloca aqui, ele insere. Ele diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Pergunta, o que isso tem a ver com o que Jesus estava falando? Nada. Não tem nada a ver. Jesus está falando, olha, não temam os homens, sejam fiéis, não temam os homens, ainda que tirem a sua vida, porque mais vale temer a Deus, que pode mandar tanto o seu corpo como a sua alma para o inferno. E o cara do nada levanta a mão e diz, Senhor, eu tenho uma causa aí, o Senhor tem que ser advogado em meu favor. O que isso tem a ver? Isso demonstra que esse indivíduo, muito embora estivesse no meio daqueles discípulos, daquela multidão de pessoas que estavam ouvindo Jesus, ele não estava nem aí para a pregação do reino. Ele estava preocupado em seguir a Jesus para que Jesus pudesse atender alguma necessidade pessoal dele, algo que ele ansiava mais do que a própria vida eterna. Ele não entendeu nada do que Jesus falou. Observem que a reação de Jesus à fala desse homem diz assim, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Verso 15, então lhes respondeu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso revelou algo muito interessante sobre o coração deste homem. Ele ouviu Jesus falar, Jesus falou acerca de coisas do reino, mas o coração dele, onde é que estava o tesouro dele? Na terra. Então o coração dele estava onde? Ele ouviu sobre o reino, mas ele não conseguia entender o reino, porque o coração dele estava onde o tesouro dele estava, que era as coisas terrenas. E aí Jesus ele conta uma parábola para ilustrar, né, o quão importante é, na verdade, prestar contas a Deus da sua própria alma, mais do que juntar tesouros na terra. Ele conta assim, e lhes proferiram ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim,
é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então Jesus conta uma parábola para mostrar para ele que não vale a pena, que o propósito não é construir um grande tesouro. E aí, irmãos, não tem nada a ver, a gente pode prosperar, não é pecado, mas o nosso coração não deve estar firmado nessas coisas. E daí, uma vez contando esta parábola, depois desse diálogo, Jesus chega para os seus discípulos e aí vai adverti-los quanto à questão da ansiedade. Esse homem ele estava ansioso pelo que ele nem tinha ainda. Ele estava tão ansioso pela sua vida terrena que não conseguiu compreender aquilo que Jesus falava sobre a vida eterna. E aí Jesus, no versículo 22, diz assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aqui Jesus ele vai tratar de alguns argumentos, irmãos, que dizem respeito àquilo que nós chamamos em teologia de revelação geral, ou seja, a revelação dada por Deus através das coisas criadas. Há um livro intitulado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que é muito interessante. Porque, de fato, quando a gente olha para tudo que Deus criou, não entra na minha cabeça, sinceramente, como alguém pode observar a criação e não reconhecer Deus nela. Tamanha é a complexidade de tudo que Deus criou. Eu olho para aquelas fotos, e aí eu e Mariana, a gente de vez em quando para na frente da televisão e fica assistindo aqueles vídeos de astronomia, e a gente fica observando aquelas galáxias, aquela mistura de cores, uma coisa tão perfeita, tão gigante, e passa pela minha cabeça: Deus é grandioso, Deus é muito grande, Ele é muito poderoso. E Jesus ele vai trazer elementos aqui para confrontar os seus discípulos, trazidos da revelação geral. O primeiro elemento que ele usa, a partir do versículo 23, ele diz assim: porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ora, se Deus ele é poderoso para nos dar a vida, tem menor valor a vida do que aquilo que vestimos ou aquilo que comemos? De modo algum. Então, se nós podemos confiar que o nosso Deus ele foi poderoso, Ele é poderoso, e nos criou tudo que existe, do nada, sem que matéria alguma existisse, Ele deu origem a toda a matéria. E aí eu acho interessante porque tempo, matéria e espaço, eles têm um início, eles passaram a existir. Eles não vieram do nada, no sentido de que eles surgiram de si mesmos, mas eles têm origem na ordem soberana do nosso Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas que existem, e Ele não só criou, mas Ele mantém a vida. A própria Confissão de Fé de Westminster, ela trata sobre a questão da providência, o fato de que Deus ele não só criou todas as coisas, mas Ele mantém todas as coisas funcionando. E Ele não só mantém de forma automática, Ele participa de forma ativa da vida de suas criaturas. E no verso 24, ele vai dar um exemplo muito interessante. Ele vai dizer assim: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Existe uma particularidade aqui, que é uma diferença no relato entre que Lucas faz e o relato feito por Mateus. Mateus ele omite aqui a palavra corvos, ou a ave. Muito provavelmente Mateus omite por causa da sua audiência, que era uma audiência judaica. E para um judeu, o corvo era um animal impuro, está lá em Levíticos. Então, a audiência em si de Mateus poderia o quê? Sentir repulsa com o próprio nome da ave. Lucas ele não tem essa preocupação, e como ele é um perito, ele está dando todos os detalhes desse diálogo, ele investigou, então ele inclusive dá o nome da ave que provavelmente foi dito por Jesus naquela ocasião. E ele diz assim: esses corvos, eles não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Observem,
Se Deus, o argumento é esse, se Deus ele tem cuidado daquilo que para os homens é desprezível, é impuro, quanto mais cuidado ele tem daqueles que lhe pertencem, daqueles que são seus. Ele está falando dos seus discípulos, ele está falando do seu povo. Ele tem cuidado de nós, ele tem nos cercado com o seu cuidado paternal. Ainda que muitas vezes a gente não perceba, que a gente não ouça a voz de Deus, né? Algumas vezes a gente ouve Deus falando em silêncio, mas Ele tem cuidado de cada uma de nossas necessidades. E Ele tem trabalhado em nossas vidas de acordo com a sua própria vontade, mas Ele tem cuidado de nós. Assim como Ele tem a preocupação, irmãos, de cuidar de um animal que era desprezado por muitos pela sua impureza. De fato, quando a gente vê o corvo em filmes, geralmente ele aparece em filme de terror e geralmente ele é um carniceiro, um animal impuro. Mas se Deus ele tem cuidado com as aves, com animais que para a gente muitas vezes são desprezíveis ou insignificantes, quanto maior é o cuidado do Senhor para com aqueles que o servem. Mas Jesus ainda continua, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Observar aqui, irmãos, que a palavra, há uma discussão entre alguns estudiosos quanto ao que de fato Jesus está querendo dizer, acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Há duas propostas aqui principais. Esse curso da vida poderia ser a estatura, em algumas traduções vai trazer como estatura, ou seja, a altura, ou o tempo de vida. Eu penso que a melhor interpretação é a ideia de tempo de vida. E vamos lá. Qual de nós aqui, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1/1000 de segundo à nossa própria vida? Nenhum de nós. Nós não temos esse poder. Mas Deus, Ele nos deu a vida. E aqui Jesus, Ele traz uma coisa muito importante para nós, que é colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós não devemos estar ansiosos, porque nós somos limitados. Ele é eterno, Ele tem um poder ilimitado, Ele cria as coisas do nada, Ele mantém todas as coisas. Ele pode, querendo, acrescentar 1/1000 de segundo à nossa vida, ou anos à nossa vida. No Salmo 139, por exemplo, Davi vai dizer que o Senhor conhece todos os nossos dias, Ele já havia escrito nossos dias antes que qualquer um deles viesse a existir. O Senhor nos conhece ainda a substância informe, no útero escuro. Antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia, Ele já nos amava. Mas nós não temos esse poder. Então, de que vale viver ansioso se nós somos impotentes para fazer as coisas mínimas? Jesus diz: olha, não andeis ansiosos, não vale a pena, vocês são limitados. E aí nós devemos seguir, de fato, a orientação do apóstolo Paulo e de Pedro também. Nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós e Ele pode sim nos atender segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E Jesus, ele continua, verso 26, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Ora, irmão, isso é mínimo. Eu tenho uma vida, um segundo, deveria ser para mim algo muito simples, mas não é. Eu não posso, por mais que eu tente. Nós temos um dia para nascer, nós temos um dia estabelecido para morrer. Nós não podemos acrescentar nada à nossa vida, porque nós somos limitados. E Jesus diz: se vocês não podem fazer uma coisa simples dessa, de que vale viver ansioso? Qual a necessidade? A ansiedade só demonstra o pecado que é em nosso coração, aquele imediatismo. Nós somos amantes de nós mesmos e nós queremos que os nossos desejos sejam atendidos imediatamente, porque nós somos importantes demais e nós queremos que as coisas sejam instantâneas para nós. Mas no verso 27 ele diz assim: observai os lírios, eles não fiam nem tecem,
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Novamente, ele usa aqui a figura trazida da revelação geral. As flores, que ele chama aqui de lírios, também é uma discussão. A que tipo de flor necessariamente seriam essas? Alguns estudiosos vão sugerir que não é um tipo de flor específica, mas eram várias flores que nasciam em um período do ano, e elas tinham um período muito curto, mas eram muito belas. Eram flores sazonais. Elas tinham um período curto de vida, mas enquanto elas estavam em vida, elas perfumavam e embelezavam todo aquele campo onde elas nasciam. E aí Jesus diz, olha, observar os lírios, elas não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Irmãos, observem, Deus, ele tem cuidado de uma flor, de um grupo de flores que dura pouco tempo, mas ele faz questão de embelezar o mundo com elas, de trazer a nós, pelos nossos olhos, que nós possamos vislumbrar a beleza de Deus naquilo que ele cria. Às vezes eu e Jane, a gente está em casa, a gente fica abismado quando vê em uma foto ou em algum vídeo, alguma foto de uma flor ou de uma ave. A gente vai para o zoológico, observa aquelas aves com aquela pelugem, é perfeito o degradezinho que as cores fazem, a mistura das cores, e a gente vê a perfeição de Deus exposta naquilo que o próprio Deus criou. O cuidado que ele teve de pintar todas essas coisas de forma tão bela, para demonstrar o seu poder, a beleza do seu poder, a beleza da sua providência, do seu cuidado. E aí, Jesus diz assim, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Irmãos, essas flores sazonais, elas nasciam, passavam um período curto de tempo ali, embelezando, transmitindo o seu cheiro, mas a vida delas era muito breve, e elas secavam, e quando elas secavam, adivinha o que acontecia com elas? As mulheres pegavam essas flores secas, essas plantas, e lançavam ao forno para alimentar o fogo para assar pães. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Ele tem cuidado, irmãos, de uma florzinha que vive um tempinho tão breve e depois vai ser lançada no forno. Será que ele tem menos cuidado do seu povo, daqueles que o buscam, daqueles que o servem? E aí no verso 29 ele diz, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmãos, muitas de nossas preocupações, elas são legítimas. Por exemplo, nós temos contas a pagar, nós temos bocas a alimentar, e o Senhor sabe disso. Isso não é segredo para ele não fica sabendo das coisas, ele sabe. Mas Jesus ainda diz assim, não andeis ansiosos por essas coisas, porque o Senhor ele tem cuidado de nós, ele sabe das nossas necessidades. E viver ansioso com essas coisas é o mesmo que dizer-se não povo de Deus. Porque observa o que Jesus diz aqui no verso 30. Ele diz assim, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. A ideia aqui, e Paulo vai falar isso de forma muito explícita na carta aos Efésios, os gentios, eles não eram o povo de Deus. Na verdade, era muito ofensivo para um judeu ser comparado a um gentio. E Jesus diz assim, olha, os gentios que não têm a Deus, que não fazem parte da aliança, que não têm paz no mundo, que são inimigos de Deus, eles é que se preocupam. Isso é uma coisa que procede de alguém que não é povo de Deus, mas nós somos povo de Deus.
E porque somos povo de Deus, não devemos viver ansiosos por essas coisas. Nós devemos entregar todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. E aí Jesus vai dizer: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino, olha a forma carinhosa como ele fala, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei, irmãos, olha o tesouro que nós temos. Nós fazemos parte, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, participamos do reino com Cristo. Nós somos agentes do reino de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é próprio daqueles que são herdeiros de Deus, daqueles que estão trabalhando no seu reino. Não o mundo, não os gentios, trazendo para os nossos dias o mundo que despreza a palavra de Deus, que não tem amizade com Deus, que não usufrui do amor de Deus. E aí ele diz assim, no verso 33, vendei os vossos bens e da esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí eu pergunto a cada um de nós hoje, inclusive a mim, onde é que está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro está nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas? Ou será que nós, de fato, estamos amontoando um tesouro num lugar onde a traça não vai comer, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode corroer? O Senhor, irmãos, Ele nos convoca a confiarmos na providência de Deus e vivermos de forma agradável ao Senhor. É óbvio que nós vamos ter preocupações, mas, e aí eu aprendi uma coisa com o mestre Sivaldo, nós podemos reclamar a Deus, não de Deus. Quando nós reclamamos a Deus, o salmista faz isso, nós estamos entregando ao Senhor toda a nossa angústia. Nós dizemos: Senhor, eu não me basto, tem misericórdia de mim, as coisas estão difíceis, eu não aguento. E nós estamos reclamando ao Senhor: Senhor, me socorre, me ajuda, porque eu não estou aguentando. O salmista faz isso diversas vezes. O pecado é quando a gente para de reclamar a Deus, buscar a misericórdia de Deus, e começa a reclamar de Deus. Isso aí é pecado. Isso é murmuração. Então, que não sejamos murmuradores, mas que possamos demonstrar nossa confiança no Senhor, entregando. Não é que nós não teremos preocupações, irmão, certamente teremos, mas é entregando nossas preocupações nas mãos daquele que pode fazer algo a respeito. Se nós temos que confessar, se nós temos que reclamar, se nós temos que chorar, nos derramemos aos pés do Senhor, porque Ele, pela sua providência, pelo seu amor paternal, Ele tem cuidado de nós todos os dias. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra em nossos corações. Deus abençoe. Nós vínhamos orando, né, esperando a resposta do Senhor, e a resposta veio agora, né? O Senhor tem cuidado de nós. Bom, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e vamos aos avisos. Quarta-feira, Projeto Ano às 15 horas, reunião da UMP às 19 na igreja. Na quinta, oração e doutrina. Na sexta, ensaio do grupo de louvor. No sábado nós não temos aqui na agenda. Domingo pela manhã, escola dominical às 9 e 18, culto vespertino. Mais algum aviso que eu tenho esquecido dos irmãos? Eu tenho 2 avisos, irmão. Hoje não. Na próxima semana, e aí na segunda-feira que vem eu relembro, vou colocar no grupo novamente o convite, haverá 2 palestras muito boas no SPN. Na terça-feira à noite, salvo erro,
a partir